Ó Pai Santo de Israel, porque a gente não sabe, ó Pai, o que precisamos, mas o Senhor sabe o que a gente precisa para estar vivo. Abençoa o ministério do teu servo, abençoa a casa do teu servo, abençoa a família do teu servo, ó Pai. E onde ele botar as plantas dos pés e as palmas da mão, Senhor, segundo o teu querer, o teu nome será exaltado e a vida dele, ó Pai, abençoado. Dá vitória em nome de Jesus e aplauda o nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Minha saudação nessa noite é com a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias aqui. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 5. Aleluia. Glória a Deus. Lucas, capítulo 5. Desde Aleluia. já quero agradecer a oportunidade Glória a Deus. de estar aqui cooperando. Glória a Deus. Glória. É motivo de muita alegria estar conhecendo o pastor. Aleluia. Aleluia, glórias a Deus. Estar conhecendo essa igreja, Glória a Deus. esse povo que almeja a parte do Senhor. Glória a Deus. Lucas, capítulo 5, do verso 1 em diante, diz assim: Certa vez, às margens do lago de Genezaré, quando a multidão se comprimia junto a Jesus para ouvir a palavra de Deus, ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pecadores haviam desembarcado e estavam lavando as redes. Aleluia. Entrando ele num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e sentando-se no barco, ensinava as multidões. Glória a Deus. Aleluia. Quando acabou de falar, disse a Simão: Vai mais para dentro do lago e lançai as vossas redes para a pesca. Simão disse: Mestre, trabalhamos a noite toda e nada pescamos, mas por causa da tua palavra lançarei as redes. Feito isso, apanharam uma grande quantidade de peixe, tanto que as redes começaram a se romper. Acenaram então aos companheiros que estavam no outro barco para virem ajudá-los. Eles foram e encheram ambos os barcos, tanto que quase iam a pique. A ver isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pois com a pesca que haviam feito, a admiração tomara conta dele e de todos os que o acompanhavam, bem como de Tiago, de João, filho de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Jesus disse a Simão: Não temas, de agora em diante será pescadores de homens. Aleluia. Simão, bota uma vossa assim. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Deus já tem falado grandemente ao meu coração aqui nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus já tem me alegrado aqui nessa noite. Glória a Deus. Aleluia. E no livro do profeta Amós, no capítulo 8, no verso 11, a Bíblia diz que certamente viria dias e que o Senhor enviaria fome sobre a terra. Mas não era fome nem de comida e nem de bebida, mas de ouvir as minhas palavras, diz o Senhor. Aleluia. Isso nós temos que pregar a palavra. Glória a Isso nós Deus. temos que viver a palavra. Glória a Deus. Meditar a palavra. Verdade, Jesus. Como o nosso irmão disse aqui, hoje é a aparência. Então nós sabemos que Jesus, em Isaías capítulo 29, verso 13, ele disse: Esse povo se aproxima de mim com lábios, mas o seu coração está longe de mim. No mesmo livro do profeta Amós 5:23, o texto diz que Deus ele estava cansado de ouvir o tanger dos instrumentos. Ele dizia que aquele povo tinha culto, mas não adorava a Deus. Eles tinham louvor, mas eles não adoravam a Deus de fato e verdade. Mas eu pude sentir a adoração. Glória a Deus. Nessa noite, a presença do Deus eterno. Glória a Deus. E a primeira coisa, para que a bênção venha alcançar a nossa vida, nós precisamos colocar a vida no altar. Porque, biblicamente falando, quando eu vejo nas entrelinhas que um milagre, ele tem conotação com ordem. E para o milagre nos alcançar, a nossa vida precisa estar em ordem, precisa estar no altar. É por isso que o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 14:33, ele disse que Deus não é Deus de confusão. Se Deus não é Deus de confusão, é um Deus de ordem. Glória a Glória a Deus. Deus. Os 14:40,
Ele disse: faça-se tudo com ordem e decência. Glória a Deus. Vemos em João 6,10 que havia quase 5.000 homens, fora crianças e mulheres. A Bíblia diz em João 6,10 que Jesus, antes de operar o milagre, ele disse: assentai-vos todos. Não é bagunça. Jesus colocou porque ele sabia que sem ordem o milagre não vinha. Aleluia. 1 Reis, capítulo 18, verso 30. Quando os profetas de Baal clamavam, a Bíblia diz que Elias reparou o altar. Ele colocou o altar em ordem antes de pedir fogo da parte do Senhor. Porque o altar precisa estar em ordem. Vemos isso também em Atos capítulo 2, verso 2. Que veio o vento veemente e encheu a casa que estavam todos assentados. Porque não é bagunça. Para o milagre alcançar, a vida tem que estar em ordem. Glória a A vida Deus. tem que estar no altar. Aleluia. Isaías capítulo 38. Até um rei para morrer, Deus diz: põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Aleluia. É o que está escrito na bandeira do Brasil: ordem e progresso. Porque sem ordem não há progresso. Na Bíblia, sem ordem não há milagre. Então nós temos que estar com a nossa vida em ordem, para que as bênçãos do Senhor venham nos alcançar. Porque a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Eu creio. E o texto que eu li nessa noite, nós sabemos que Jesus, ele traz uma mensagem que é a alma, é o âmago do Evangelho, que é salvação e arrependimento. Essa página que há em branco, entre o Velho Testamento e o Novo Testamento, essa página que há em branco, entre o Velho Testamento e o Novo Testamento, quer dizer que Deus ficou aproximadamente 450 anos sem falar com o povo. É quando aparece no cenário um homem chamado João Batista. E a mensagem que ele vem trazendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Glória a Deus. Marcos capítulo 1 e o verso 4. A Bíblia diz que João pregava o batismo do arrependimento. Em Lucas capítulo 3 e o verso 2, a Bíblia diz que Anás e Caifás, sendo sumo sacerdote, a palavra veio a João no deserto. O que a palavra estava fazendo no deserto? É quando a liderança não tem compromisso com a palavra. Anás e Caifás, o sumo sacerdote, não tinha compromisso com a palavra. Então a palavra veio a João aonde? No deserto. E muitos iam para ouvi-lo, porque ele não contava história. Era a Bíblia. Era um homem de Deus. Sabemos que Marcos capítulo 1 e o verso 14, depois que João Batista é preso, Jesus entra anunciando: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos. Então esse era a mensagem, o âmago do Evangelho: arrependimento e salvação. Em Marcos capítulo 6, verso 12, Jesus comissionou os seus discípulos para que eles pregassem acerca do arrependimento. E sempre que Jesus curava alguém, ele dizia: olha, não conta nada a ninguém. Porque Jesus, ele não veio fazer uma cruzada de milagre. Era uma cruzada evangelística. Ele veio mostrar quem era o Pai. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque no Velho Testamento ninguém chamava Deus de Pai. Mas quando Jesus aparece, em Mateus capítulo 6 e o verso 9, ele diz: olha, quando vocês orarem, orareis assim: Pai nosso que estás no céu. Jesus, ele veio mostrar quem era o Pai. Aleluia. Em João 10:30, ele disse: eu e o Pai somos um. Ele disse em João 14:6: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Aleluia. Então Jesus, ele vem mostrar quem é o Pai. Em Mateus e Marcos capítulo 1:44, ele disse ao leproso: não conta para ninguém. E Marcos Glória capítulo a Deus. 45, a Bíblia diz que assim que ele é curado e que ele sai de perto de Jesus, ele começa a anunciar todas as obras que Jesus fez. Glória a Deus. Jesus disse para ele: não conta nada para ninguém. E ele conta para todo mundo.
E para nós, Aleluia. ele disse em Marcos 16:15: portanto, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Glória a Deus. Então, para o leproso, ele diz: não conta para ninguém, ele conta para todo mundo. E para nós, ele diz: conta para todo mundo o que eu fiz na sua vida. Glória Será a que Deus. nós temos anunciado? Meu Deus. Será que nós temos pregado? Glória. Será que nós temos feito aquilo que o Senhor nos delegou? Porque para uma fé não morrer, precisa fazer discípulo. Precisa fazer discípulo. Aleluia. É por isso que ele disse em Mateus 28:19: portanto, ide e pregai o evangelho, fazendo discípulo, ensinando as nações, fazendo discípulo, Aleluia. para que essa fé ela não venha a morrer. Então isso foi delegado a todos. Isso não está delegado ao pastor, à diaconisa, não. Isso foi delegado a todos. Jesus, ele vai de encontro a Pedro. Ele dava a ordem, mas ele também cumpria. Então Jesus, ele vai escolher os 12. Aleluia. E ele vai vocacionar, ele vai chamar, vocacionar e treinar Pedro, para que ele se tornasse ali o líder do colégio apostólico. Porque é Deus que chama, é Deus que capacita, é Deus que põe, é Deus Glória a que tira. Deus. Nós temos que entender que Deus é que está no controle de todas as coisas. Vamos estar em Aleluia. Deuteronômio, capítulo 32 e o 39. Deuteronômio, capítulo 32 e o verso 39. Ele diz: vede que eu sou e fora de mim não há outro. Eu firo e eu saro, eu mato e eu faço viver. Eu sou o Senhor e faço todas essas coisas. Aleluia. Isaías 45:7, ele diz: eu formo a luz e crio as trevas. Eu crio o mal e faço a paz. Eu sou o Senhor e faço todas essas coisas. Aleluia. Então nós Glória a temos Deus. que entender que nós estamos debaixo da potente mão de um Deus que tudo pode. E nenhum dos pensamentos dele pode ser impedido. Então quando ele chama, ele capacita. Glória a Deus. E quanto menos você esperar, você vai estar fazendo algo da Verdade. parte do Senhor. Pregando, orando, intercedendo, evangelizando. Porque essa é a vontade, aleluia, do Senhor. E quando Jesus se encontra com Pedro, nós vemos que em João 1,42 diz que quando a primeira vez que Jesus vê Pedro, diz: tu és Simão, presente, filho de Jonas, passado, mas será chamado Cefas, futuro. Então ele está dizendo: tu és Simão, eu conheço o teu presente. Filho de Jonas, eu conheço o teu passado. Mas eu estou escrevendo uma nova história. Tu serás chamado. Glória a Deus. E Santo nessa Israel. passagem que eu li, quando Jesus se encontra com Pedro, em Marcos capítulo 1, verso 17, a Bíblia diz ali que eles costuravam a rede. E no texto que eu li de Lucas 5,2 diz que eles lavavam as redes. Aleluia. Porque são conhecidos como evangelho sinótico, visão conjunta. Cada um tem a sua maneira de contar o ocorrido. Então, o livro de Mateus, de Marcos e de Lucas são conhecidos como evangelho sinótico. Por isso que algum milagre que tem nesses três livros. De João já é mais um livro que tem suas particularidades. Por exemplo, a ressurreição de Lázaro só está em João 11. Mas aqui na visão conjunta, uns dizem em Marcos 1,17 que costuravam a rede, e Lucas 5,2 que lavavam a rede. E a pergunta é: como está a tua rede nessa noite? Aleluia. Deus santo e fiel. Eita, glória. Porque a rede rasgada, o peixe foge. Meu Jesus. É por isso que não pode ter brecha na vida do cristão. Meu Pai. Então uns costuravam a rede, outros lavavam as redes. E a tua rede, como está nessa noite? Meu Deus. E a minha rede, como é que está nessa Meu noite? Deus, é forte. Aleluia. Porque tem gente que não lê a Bíblia, lê a sua vida. Não lê a Bíblia, lê a minha vida. Então como está a tua rede?
Faz tempo que a gente não lança a nossa rede, não traz uma alma aos pés do Senhor. É verdade. O que você está precisando pescar nessa noite? Aleluia. Mas como é que está a nossa rede? Se ela precisa de uma costura, ou se ela precisa de ser lavada. Glória a Deus. Flávio Joséfo, um historiador, ele vai dizer que havia 300 barcos à margem do rio. Havia 300 barcos, mas Jesus escolheu de Pedro. Glória a Deus. Meu Deus, é forte. Você poderia estar em qualquer outro lugar, mas o Senhor nos colocou aqui nessa noite. Glória a Deus. E Jesus disse a Pedro: olha, afasta o teu barco da terra. Ele está dizendo em outras traduções: vai ao mar alto, afasta o teu barco da terra. Jesus está dizendo isso para nós nessa noite. Conforme Glória a Deus. Colossenses capítulo 3, o verso 2. Buscai as coisas que são de cima e não as coisas que são da terra. Glória a Porque as Deus. coisas que são de cima são eternas, as coisas que são da terra são passageiras. Então quando ele diz: olha, Pedro, afasta o teu barco da terra, Jesus está dizendo que nós precisamos afastar o nosso barco da terra e ligar o pensamento nas coisas do alto, Glória a nas Deus. coisas do reino. Mateus 6,33: busca primeiramente o reino do céu, a sua justiça, que Ele sabe o que você precisa, é Ele quem vai acrescentar. Aleluia. Então a Bíblia diz em Efésios 3,20 que Deus, Ele vai fazer muito mais do que pensamos ou pedimos. Aleluia. Aleluia. Meu Deus. Nós vemos que Pedro, ele começa a falar das suas frustrações. E ele diz: olha, eu tendo pescado a noite toda, eu nada apanhei. Pedro é pescador profissional. Ele não pesca por hobby. Tem aquele ditado que diz: está nervoso, vai pescar. Não, Pedro, ele vive da pesca. Ele é sócio de Tiago, os filhos de Zebedeu, e ele é um pescador profissional. Ele sabe que à noite os peixes maiores saem para se alimentar. Por isso que eles saíam para pescar à noite. Mas Pedro diz: olha, sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Glória a Deus. Palavra essa que Isaías 40 e o verso 8 diz que seca-se a erva, cai as flores, mas a palavra de Deus subsiste eternamente. Aleluia. Sobre essa palavra que Jeremias 1,12 ele disse: eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Glória a Deus. Palavra essa que Isaías 55:11 ele disse: não voltará para mim vazia. Palavra que Mateus 24:35 passarão os céus e a terra, mas as palavras de Deus não há de passar. Glória a Deus. Ele disse: é sobre essa palavra que eu vou lançar a rede. Glória a Deus. A Bíblia diz que quando Pedro afasta, Jesus começa a pregar. E como nosso irmão disse aqui, não tinha microfone, o vento era o microfone, levava as palavras de Jesus. Jesus estava pregando. Meu Deus. E Pedro dizendo: olha, eu pescado a noite toda. Aleluia. Meu E Deus. Jesus disse: olha, lança a rede do lado direito. Glória a Deus. E a Bíblia diz que quando Pedro obedece, porque o segredo está em obedecer. Quando Deus, ele pede Isaac para Abraão, ele não queria Isaac, ele queria obediência. Glória a E Deus. Abraão, ele achou a obediência. Aleluia. E como os irmãos, as crianças cantaram aqui, e ele foi chamado amigo de Deus. Aleluia. Porque em Abraão Deus achou obediência. Porque Deus não queria Isaac, queria obediência. E ele teve coragem de entregar o seu bem mais precioso, o filho da promessa. E quando ele levanta o cutelo para imolar o menino, o anjo dá um brado e diz: ei, não faças tal. O testemunho lá em cima
é que tu temes a Deus. Glória a Deus. Enquanto eu ensino o nosso testemunho lá em cima, nosso irmão disse aqui, será que 1 Reis, capítulo 4, verso 8, quando Eliseu passava, a sunamita dizia, ali vai o santo homem de Deus. Ele queria obediência. E quando Pedro, ele obedece, ele joga a rede, a Bíblia diz que a pesca foi tão maravilhosa que a rede se rompia. E Pedro fica estarrecido em face àquele milagre. Aleluia, eu creio, Jesus. Aleluia. E ele chega diante do Senhor e diz, afasta-te de mim, porque eu sou um homem pecador e tu és um homem santo. Aleluia. E Jesus disse, Pedro, eu não entrei no teu barco por uma aventura. Eu entrei no teu barco foi para mudar a tua história. Aleluia. Glória a Deus. Jesus quer mudar a nossa história. Aleluia. Jesus entrou no nosso barco para mudar o rumo, a direção. Porque Ele é e fora dele não há outro. Glória a Deus. Meu Deus. Quando Jesus diz para ele, lança do lado direito, e o texto dá um realce profundo, o texto ressalta que a rede se rompia, Deus estava pondo fim no ofício de pescador. Glória a Deus. Não era para Pedro Meu Deus. continuar a fazer o que fazia. Então ele diz, Pedro, a partir de agora você vai ser pescador de homens. Aleluia. Pedro, ele conhece muito de barco, ele conhece muito de mar, ele conhece muito de isca, ele conhece muito de... Mas Deus conhece o peixe. Deus conhece o peixe nessa noite. Glória a Deus. Tem um corinho que diz que na igreja tem presbítero, tem diácono e tem pastor. Quando você passou na porta, o varão fiscalizou. O varão já fiscalizou de alto a baixo. Deus conhece o peixe nessa noite. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Deus conhece o peixe. Glória a Deus. E ele diz, olha, você vai ser pescador de homens. Aleluia. Porque quando a palavra pesca significa capturar algo vivo. Então quando você pesca o peixe e o tira da água, logo o peixe morre. Jesus disse, agora você não vai pescar mais peixe, porque você pesca o peixe e o peixe morre. Eita Deus. Agora você vai ser pescador de homens. Glória. Glória a Deus. Homens mortos, e eu darei vida. Glória a Deus. Você pesca o peixe, tira da água, logo ele morre. Em Efésios capítulo 2, verso 1, a Bíblia diz que ele nos vivificou. Aleluia. E estávamos mortos em nossos pecados e delitos. Então, Pedro agora ia ser pescador de homens. Aleluia. E Deus, ele vai usar cada um conforme a sua capacidade. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus usa cada um conforme a sua capacidade. Para Pedro, ele disse, vai ser pescador de homens. E para Paulo, vai ser pescador de reis. Aleluia. Pedro vai pregar na casa de Cornélio. Paulo vai pregar no Areópago, que era a tribuna intelectual da época. Glória a Deus. Em Atos capítulo 16 e o verso 23, Paulo passa diante do santuário dos gregos e diz, porque Paulo ele sempre acha uma brecha para entrar no evangelho, para trazer Cristo ao assunto. E ali quando ele vai passando, ele vê a um que está escrito ao Deus desconhecido. E ele disse, passando pelo santuário de vocês, eu vi um que está escrito ao Deus desconhecido. Esse Deus é o que eu vos anuncio. É que criou o céu, a terra, Glória a Deus. quanto Aleluia. nele há. E não quer que os homens se percam, mas que todos cheguem ao arrependimento. E diz que esse Deus não habita em templo feito por mão de homem. Habita no meu e no teu coração. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Eterno. A Aleluia. Bíblia diz em 1 Coríntios 3,16 que nós somos o templo e morada do Espírito Santo. Aleluia. Então o que nós aprendemos aqui? Que a igreja, Glória a Jesus. ela precisa sair do ninho.
A igreja, ela precisa ela não pode ser um sal no saleiro. A igreja, ela é um organismo vivo, ela precisa crescer. E isso é incumbência minha e sua. É ovelha que gera ovelha. Então nós temos que anunciar aquilo que Cristo tem feito na nossa vida, assim como o leproso. Nós temos que ser como Pedro, pescador de almas. Precisamos salgar o ambiente. Foi por isso que Mateus capítulo 5, verso 13, Jesus disse: vós sois o sal da terra. Porque o sal, ele não aparece. Se você for na prateleira ao supermercado, a prateleira do sal é a mais suja. E o sal é barato. O sal não aumenta. Ninguém fala, nunca vi, e eu também nunca vi propaganda de sal. Nunca vi propaganda de sal. Glória a Deus. Porque o sal não aparece, o sal não aumenta. Nunca vi ali no Nagu promoção de sal. Nem no folheto não aparece o sal. Porque o sal não aparece. Aí você joga o sal no feijão, joga o sal no arroz, joga o sal na salada, joga o sal não aparece. Mas no dia que o sal aparece, aí alguém diz, a comida estava boa, mas estava salgada. Porque no dia que o sal aparece, irmão, estraga o banquete. Meu Deus. No dia que o pregador aparece, estraga o banquete. No dia que o cantor aparece, estraga o banquete. Como foi dito aqui, é só ele que tem que aparecer. Nós temos que ser como João 3,30. É necessário que ele cresça e eu diminua. Glória a Deus. Nós somos aquele telefonista que quando você entra na linha, eu saio fora. Porque quem tem que aparecer é Jesus. Então nós temos que salgar o ambiente. Nós precisamos salgar o bairro. Nós precisamos salgar a empresa. Precisamos salgar os vizinhos. Precisamos salgar a família. Porque depois que você come uma coisa muito salgada, que dá vontade de fazer? Beber água. Aí Jesus, em João 7,37, se põe em pé e diz: aquele que tem sede, venha a mim e beba de graça da água da vida. Glória a Deus. Porque ele tem aquilo que mata a minha e a tua sede, que aquece a minha e a tua alma, que alegra o meu e o teu coração. Em João capítulo 6, no verso 2, a Bíblia diz que muitos seguiam a Jesus porque via os sinais que ele operava. Não seguiam porque queriam se arrepender, não seguiam porque queriam a salvação, mas porque via os sinais que ele operava. Aleluia! E Jesus, em João capítulo 6, ele está pregando, trazendo uma mensagem, e ali algumas pessoas chegam e dizem: mestre, onde estava? Procurando durante 2 dias e não os achamos. E ele disse: eu sei porque vocês estão me procurando. Não é pela palavra que eu vos tenho falado, é pelo pão que eu tenho multiplicado. Glória a Deus. Vocês estão atrás de mim porque a barriga de vocês estão vazias. E Pedro disse: Senhor, é dura essa palavra, quem pode ouvir? E Jesus disse: quereis ir com eles? E ele disse em João 6,68: para onde iremos nós, se só tu tem palavra de vida eterna? Glória a Deus! Então a maior promessa que Deus nos fez está em 1 João 2,25: a vida eterna. Esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Então luta, tudo vai acontecer, mas nós sabemos que Deus, ele tem um propósito atrás desse sofrimento, atrás dessa luta. Glória a Deus! Porque o nosso Deus é o Deus da provisão. E quando chega em Mateus capítulo 16, Jesus está pregando e ele está dizendo: olha, é necessário que o Filho do Homem venha a ser entregue na mão dos pecadores, que ele venha padecer,
que ele venha sofrer. Aí um discípulo resolve Glória a interromper. Deus. Quem é? Pedro. Ele diz: Senhor, de maneira nenhuma te acontecerá isso. Jesus disse: para trás de mim, Satanás, porque tu não entende as coisas que são de Deus, a não ser dos homens. Mas é o mesmo Pedro que pouco antes, no mesmo capítulo 16, Jesus pergunta: quem disse aos homens eu sei? E eles diziam, uns dizem que isso é Jeremias, outros dizem que o Senhor é Elias, ou um dos profetas. E Pedro, tomando a palavra, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Glória a Deus. E Jesus disse: Aleluia. Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Então o mesmo Pedro que disse que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo, é o mesmo que está dizendo: não, Senhor, você não vai, de maneira nenhuma vai acontecer isso. A mesma estratégia que o adversário usou no capítulo 4 de Mateus, porque o embate se deu com a palavra. O adversário dizia: está escrito, e Jesus dizia: está escrito. Porque crente que não conhece a palavra é presa fácil, é aliciado facilmente. Verdade. Então o embate se deu com a palavra, porque o adversário conhece a palavra. Verdade. E ele está tentando impedir Jesus de chegar ao Calvário, de cumprir a agenda de Deus. Porque se ele não vai, a salvação não vem. É verdade. E agora o adversário está usando a boca de Pedro. Porque como o adversário não podia tocar em Jesus, ele tocava nos do lado. E muitas vezes existe essa afronta. Como o adversário não pode, ele vai usar aqueles que te cercam para tirar sua bênção. Então aqui usou a boca de Pedro. Tanto que Jesus disse: para trás de mim, Satanás. Pedro fica, Satanás sai. Aleluia. Porque ele tinha negócio com Pedro. Pedro era uma ferramenta, era um instrumento na mão do Senhor. Jesus, ele vai persuadir os discípulos a passar outra